uma tradição dentro da Igreja Católica em que o Papa, todas as quartas-feiras, na Praça de São Pedro, ele reúne ali os fiéis para dar a bênção e para selecionar um trecho da Bíblia, onde ele faz a leitura e a consequente interpretação de acordo com as circunstâncias que o mundo está vivendo naquele momento. Né? Então esse evento é chamado de audiência geral. Então o Papa Leão XIV, no dia 4 de junho, ele, numa dessas audiências gerais, que é transmitida para o mundo inteiro, ele acabou selecionando um trecho do Evangelho de São Mateus, em que ele conta a parábola dos trabalhadores na praça, aguardando por trabalho. Né? Então é uma parábola bastante interessante, ela é contada da seguinte forma, né? Um fazendeiro, ele acordou de madrugada com a missão de recrutar trabalhadores para trabalhar na vinha dele. Então ele foi lá às 9 horas da manhã, conversou com alguns trabalhadores que estavam na praça lá e combinou com eles deles irem trabalhar na sua fazenda por uma moeda, um denário, né, que se chamava na época. Aí esses trabalhadores foram lá, enquanto eles estavam trabalhando, o fazendeiro foi novamente na praça e encontrou mais pessoas à disposição procurando trabalho. Isso já era 11 horas da manhã. Daí ele foi lá, fez a mesma oferta para esses trabalhadores e chamou eles para trabalharem para a fábrica naquele dia. Ele fez isso às 11 horas, depois ele fez às 15 horas, e depois ele fez às 17 horas. Então, faltando uma hora para terminar o dia de trabalho, o fazendeiro combinou com a trabalhadores que ainda estavam lá para ir trabalhar na sua fazenda. Então, eles foram, trabalharam, e na hora do pagamento, o fazendeiro chegou e falou para o administrador: chame eles na ordem inversa. Então, os últimos que foram chamados vão ser os primeiros a receber. E aí ele foi pagando o valor combinado com cada um deles, ou seja, todo mundo recebeu ali uma moeda, um denário. E aí, então, aqueles que começaram a trabalhar às 9 horas da manhã falaram assim: pô, peraí, eu trabalhei aqui o dia inteiro, aguentei o calor, aguentei o fardo do trabalho e eu estou sendo remunerado da mesma forma como aqueles que chegaram às 5 horas da tarde e só trabalharam uma hora. Então daí o fazendeiro chegou e disse assim: olha, eu não estou sendo injusto com você, eu estou te pagando aquilo que nós combinamos. Então, do ponto de vista da injustiça, você não pode reclamar nada, porque eu estou cumprindo a minha promessa. O que está te incomodando? Por acaso você está com inveja do fato de eu estar sendo bondoso com essas pessoas? Então daí o Papa ele fez a leitura desse trecho e depois ele começou a interpretar isso a partir da perspectiva da esperança e da bondade. Então esse fazendeiro ele estava interessado, ele não quis olhar apenas para o mérito, mas ele quis olhar para a necessidade de cada um. Então se você está ali esperando por trabalho e não encontrou, ora, você tem as mesmas necessidades básicas de sobrevivência como aqueles que conseguiram trabalho. E como essas pessoas perseveraram e esperaram encontrar trabalho até a última hora, o fazendeiro resolveu recompensá-las de alguma forma. Então ele, no final das contas, ele queria valorizar a vida dos homens a todo custo, valorizar a esperança que eles tiveram até a última hora do dia. E essas pessoas, elas aguardaram para que algo desse sentido à vida delas até a última hora. Ora, a gente trabalha no mercado de trabalho, eu acho que quem é um pouco mais velho sabe disso, que em determinados momentos a gente quer buscar uma oportunidade de trabalho, eu estou desempregado, e às vezes você participa de um processo seletivo, o processo seletivo acaba logo no começo. E aí você descobre que você não foi chamado pelo simples motivo de que alguém chegou antes do que você. E aí você continua, você se mantém perseverante e de repente alguém estende a mão e surge uma oportunidade para você exercer o seu ofício e de alguma forma entregar valor. Então, nessa parábola, o Papa ele chama atenção a respeito do que é justo. Que todos recebam o proporcional da quantidade de trabalho ou que todos tenham o necessário para viver. Ele faz esse questionamento justamente não só para incentivar a esperança para que as pessoas continuem na busca por sentido da vida delas, né? Mas também para dizer assim, olha, que meritocracia que nós estamos falando, né? Se chegou mais cedo por alguma circunstância, isso te dá mais mérito do que aquele que infelizmente começou a correr atrás um pouco depois? Né? Que tipo de sociedade é essa que, de certa forma, proclama a meritocracia como um fator de sobrevivência? Será que isso, de fato, é o justo? Então, ao trazer esse questionamento, o Papa, ele, de alguma forma, nos faz pensar um pouquinho mais sobre alguns preceitos que a gente tem, que a gente adota por ideologia, né, a questão da meritocracia como exemplo, mas também faz a gente remeter, e aí quem tem o letramento, começa a pensar um pouquinho no capítulo 23, lá do livro 1 do Capital, em que o Marx ele descreve a lei geral da acumulação capitalista. E lá ele fala num conceito de exército industrial de reserva. Então, dentro da explicação histórica e lógica da formação do capitalismo, aliás, do ponto de vista histórico, Marx explica que foi necessário justamente que as pessoas fossem separadas dos meios de produção, para que elas só tivessem a força de trabalho delas para vender, eventualmente, numa praça, né?
E do ponto de vista lógico, a própria mecânica do modo de produção capitalista exige uma existência permanente de um exército industrial de reserva que pode ser recrutado num momento de prosperidade, de abundância de crédito, ou pode ser aumentado num momento de superprodução. E é interessante que o Marx ele fala que, bom, essas pessoas elas ficam nesse exército industrial de reserva aguardando a possibilidade de um novo trabalho e tem uma função dupla, né, de pressionar aqueles que estão trabalhando por mais produtividade. Então você sempre que você está trabalhando na tua empresa, você tem o medo do desemprego, porque você sabe que tem um monte de pessoa um monte de gente que gostaria de estar no teu lugar. Assim. E existe até um jogo com relação a isso em determinadas circunstâncias, né? E outra também, essa massa, ela tem uma pressão inflacionária. Se esse exército industrial de reserva se mantém pequeno, existe uma tendência, não quer dizer que isso vai acontecer, né? Existem contratendências também, mas existe uma tendência de que os salários eles aumentem ao longo do tempo. Então, do ponto de vista do modo de produção, esse exército industrial de reserva ele serve como um ponto de equilíbrio, ou pelo menos um escoadouro de excedente de mão de obra ou de falta também. Mais recentemente, a gente acaba observando nas novas formas do capitalismo, o tal chamado capitalismo 4.0, capitalismo de plataforma, a gente consegue ver o uso e abuso desse exército industrial de reserva por parte dessas plataformas, que o capitalista tradicional ele contrata essas pessoas que estão desempregadas, mas as plataformas elas podem simplesmente recrutar e devolver para esse exército. Então, quanto maior for esse exército, que ele puder mobilizar, tanto mais competitividade ele ganha em relação a outras plataformas, né? Então, se você pegar algumas plataformas de entrega aí que existem no mercado, elas só se viabilizam em função de um grande número de pessoas que estão cadastradas numa espécie de exército que eles montam, que eles podem recrutar a qualquer momento para prestar um tipo de serviço específico. Ou seja, uma entrega, ou seja, uma carona. Então é bastante interessante como que a gente fazendo através desse relato do Evangelho e a explicação que o Papa deu para essa situação, nos faz pensar a respeito da questão do quão justo que é esse modo de produção capitalista. Então a gente pode imaginar dessa forma, você pode criar esse conceito de verdade ou de justiça, né? O que é justo cada um receber? Bom, é justo de acordo com o quanto que você trabalhou. E o mérito que você teve nisso também. Né? Então a gente fala de tempo de trabalho, o Marx fala de tempo de trabalho socialmente necessário, partindo do pressuposto de que esse é o trabalho que exigiu o melhor de cada um. Né? Então isso dentro do modo de produção capitalista seria o justo para que a pessoa recebesse o seu valor. Agora, e aqueles que não estão, né, trabalhando? Como que fica a situação dessas pessoas? Essas pessoas elas também merecem acesso à dignidade, a respeito. Não é porque elas não produziram, que elas não há um sentido na vida delas e que a gente não possa, de alguma forma, entender, sendo justo, que elas também recebam alguma coisa, no final das contas. Né? Obviamente alguém pode dizer assim, puxa, mas que dentro dessa parábola que Jesus contou, então ninguém mais seria incentivado a começar o trabalho às 9 horas da manhã. Então todo mundo vai começar às 17 horas, trabalhar 1 hora só no dia e receber aquilo que é seu de direito. E aí é interessante que ele cita um trecho de Santo Agostinho, o Papa, que ele fala assim, olha, cuidado, porque isso pode voltar contra você. Você ter sido dado a você a oportunidade de criar valor ou de servir, por que você vai negar isso? Você vai negar isso de propósito? Seria isso alguma coisa justa? Né? Então, se a gente for colocar tudo dentro de um arcabouço do que seria justo, você pode dizer assim, olha, tem a questão da justiça para com aqueles que não conseguiram acessar a oportunidade da qual você teve, e também tem a questão da justiça de você entregar o seu melhor e aproveitar as oportunidades da melhor forma que lhe é dado. O que é diferente do conceito de meritocracia que se coloca, né? E olha, alguém já chegou aqui e aceitou esse espaço, aceitou essa oportunidade, você está fora, você está excluído, e acabou. E o Marx ele até vai um pouquinho mais além, porque ele começa a falar que as pessoas que estão nesse exército industrial de reserva, se elas ficam muito tempo ali, de proletariados, elas começam a se transformar em lumpen proletariados, que é um outro contingente de pessoas que daí já não estão nem mais em condição de se apresentar na praça para buscar um trabalho, porque daí já não come direito, já não tem onde morar, porque já foi despejado, já está entregue aos vícios. E daí, de alguma forma, a leitura do Marx ela pode até sugerir uma certa... Talvez o Papa interpretasse essa situação de uma forma um pouco mais diferente, de que, olha, o Marx fala, olha, esse é um grupo de pessoas que já não tem mais o que fazer, assim, eles são improdutivos, já não vão conseguir fazer mais nada e não tem o que se fazer com eles, porque eles já não operam dentro de uma lógica produtiva. Agora, a igreja tem o papel de acolher essas pessoas, e do ponto de vista cristão,
ele vai olhar todos da mesma forma. Ele vai falar assim, olha, não me interessa a classe social, não me interessa o que você é. Se você é um trabalhador, se você é um banqueiro, se você é um fazendeiro, se você é uma prostituta, se você é um viciado, em cada um de vocês tem um pouquinho aí de Jesus no seu coração. Então, a religião vai trabalhar isso sob um outro aspecto. Então, é interessante a gente observar como que a moral, a doutrina cristã, ela é impregnada de alguns conceitos que nos remetem a uma crítica ao modo de produção capitalista, tal como a gente enxerga, né? Então, ao fazer esse estudo do cristianismo, e principalmente das comunidades, o cristianismo primitivo, as comunidades primitivas cristãs, elas eram comunidades com viés claramente comunista. Então, mas era uma espécie de comunismo curioso, porque era comunismo nos meios de consumo, então você tinha que partilhar o pão. Enquanto que o comunismo real, ou esse comunismo que a gente trabalha dentro das ciências sociais, é um comunismo dos meios de produção em si, a coletivização dos meios de produção, não dos meios de consumo. O que é um pouquinho diferente, mas de alguma forma eles se articulam. Então tá aí, esse aí é mais um vídeo para você que está cheio de esperança, com um sorriso aí, com aquele sorriso no rosto, para que sirva de motivação para que você crie as suas próprias narrativas. Obviamente essa discussão ela não se encerra aqui, ela tem o propósito de oferecer novos conceitos, novas perspectivas e narrativas para que você tome isso como base para criar as suas próprias. Eu acho que essa é a grande missão do Cefa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, nos vemos numa próxima, até mais.